da guia, da alegria, da emoção, da saudade e da alma verde e branco. Ídolo do Palmeiras nos anos 60 e 70, líder de um time tão bom que era chamado de academia. Ademir da Guia pertence a um seleto grupo de jogadores que elevaram o futebol ao status de arte pela classe que jogava. Herdou parte do apelido de seu pai, Domingos da Guia, o Divino Mestre, e passou a ser chamado de Divino. Graças a ele e aquele time de ótimos jogadores, o Palmeiras foi o único time brasileiro a fazer frente ao Santos Futebol Clube de Pelé, pois foi pentacampeão brasileiro na época. E se não fosse o Palmeiras, o Santos teria sido campeão paulista 11 vezes seguidas. No próximo 3 de abril, esse carioca nascido em 1942 estará completando 72 anos. Quase 17 anos de pura entrega, respeito e amor à Academia Palmeiras. Também é tido como um dos craques mais injustiçados da história do futebol brasileiro, pois durante toda a sua longa carreira foi convocado apenas 14 vezes para a seleção e disputou apenas uma partida em Copas do Mundo, a de 1974, quando o Brasil já estava desclassificado na disputa pelo terceiro lugar contra a Polônia. O tricampeão do mundo, Carlos Alberto Torres, exalta o que foi Ademir da Guia. Foi um dos grandes jogadores que o Brasil teve. Uma época em que nós tínhamos muitos grandes jogadores, alguns até sem chance de jogar na seleção brasileira, o que hoje qualquer jogador é convocado. Naquela época era difícil. Você vê, o Ademir da Guia não foi na Copa de 70, por exemplo. Então, teve um outro grande jogador na posição de Seu Lopes, não foi em nenhuma Copa do Mundo. Mas o Ademir da Guia continua sendo uma grande figura, um cara muito educado, muito família também, amigo dos amigos. Aos 21 anos, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Paulista de 1963. Conquistado com a camisa do Palmeiras. Firmou-se como titular do time paulista, justamente naquele ano, e não deixou mais a equipe até 1977. Eu parei em 77 com 35 anos. Ele é tão importante para a vida do Palmeiras que existe uma estátua dele na sede do clube. Pelo Verdão, foi 5 vezes campeão brasileiro, 5 vezes campeão paulista, e tem a impressionante marca de 901 jogos disputados, 153 gols marcados e dezenas de títulos conquistados entre campeonatos oficiais e torneios amistosos nacionais e internacionais. Recentemente, Ademir foi homenageado pelo maior jogador da história do Flamengo, Zico, na 10ª edição do Jogo das Estrelas, que ocorreu no Maracanã, perante 50 mil pessoas, após ficar em campo por aproximadamente 30 minutos. 10 anos do Jogo das Estrelas. E a gente queria homenagear um camisa 10, alguém que representasse aquilo, né? E eu estava fora, meu filho viu um jogo de Master, se não me engano, do Palmeiras e viu o Ademir da Guia lá. Inteiraço, né? Inteiraço. Aí ele me ligou, pai, poxa, viu o Ademir, tô querendo convocar, chamar ele, porque a gente, sabe, muita gente já veio aqui de camisa 10, eu acho que seria legal, ele, 70 anos e tá aí. Aí eu falei, legal, e isso até incentivou o meu irmão Edu, que não queria. Sim. Aí ele falou, não, se o Ademir vem, eu vou também. E foi muito bonito, no dia seguinte ele foi lá em casa, não tinha palavras para agradecer essa oportunidade. Embora Zico já tenha anunciado que não jogará mais no Jogo das Estrelas, a presença de Ademir em campo com seus 71 anos fez o Galinho repensar sua decisão. Eu falei, esse ia ser meu último jogo. Aí o Ademir chega lá com 70 e poucos anos, eu falei, e aí, como é que vai ser agora? E todo mundo, não viu o Ademir jogou, você tem que jogar, continuar jogando. E aí? E aí que eu não sei mais o que eu vou fazer.
exclusividade para o Arena Brasil, Ademir da Guia falou da satisfação de ter voltado a atuar no Maracanã. Agora é diferente. Eu, na verdade, não aguardava, não esperava, porque aqui joguei no Maracanã durante muitos anos, mas esse Maracanã hoje novo, todo mudado, eu realmente não tinha, nem sonhava em poder estar aqui correndo um pouquinho, brincando com o pessoal. Então, para mim, foi uma surpresa, uma satisfação muito grande. Ainda mais para mim, que joguei aqui já são 35 anos passados, né? Mas, para mim, foi muito importante merecer esse convite. O assunto seleção brasileira não poderia passar em branco na nossa conversa. Olha, eu estou confiante. Eu acho que o caminho está correto. Talvez ele ainda coloque mais alguns jogadores, 2 ou 3 que estão em observação. Mas eu acho que realmente está no caminho certo e acho que nós temos esperança realmente de fazer um bom campeonato. Sabemos que é difícil, mas eu acho que o Brasil pode chegar à final. Uma pergunta curiosa não me deixou calar. Depois que você parou de jogar bola em 77, qual o jogador que você viu atuar e que vê atuar até hoje, que tem as suas mesmas características, um outro Ademir? Olha, que na verdade eu joguei numa época em que a gente jogava com 2 jogadores no meio de campo, jogava com 2 pontas, então realmente mudou bastante. Mas acho que o Zidane foi um jogador que tinha as qualidades, só que jogava um pouquinho mais na frente, era mais um goleador. O Ganso apareceu muito bem antes das contusões, parecia que tinha também um posicionamento mais ou menos igual ao meu. São esses jogadores que eu acho que têm essa técnica. Dois ex-atletas, ídolos do futebol piauiense, tiveram o prazer de atuar contra Ademir da Guia, numa época em que a camisa 10 era imortalizada. Cima, um dos maiores goleadores da história do futebol brasileiro, atuou contra Ademir em 2 oportunidades. 72, quando Cima defendia as cores do Bahia, e em 75, num jogo histórico disputado aqui no Albertão. Tiradentes 1, Palmeiras 0, gol de Nivaldo. 30 mil pessoas na nossa maior praça de esportes, vitória do futebol piauiense. Toinho, um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, atuou contra Ademir quando ele jogava pelo Sport e principalmente pelo São Paulo Futebol Clube. Foram diversas partidas no Pacaembu, Parque Antártica e também no Morumbi. Tinha uma técnica realmente apurada ele? Muito apurada. Acho que é um dos melhores jogadores do Brasil que eu vi jogar assim e do mundo. O Ademir era muito bom de bola. E eu quero dizer que foi um prazer, apesar de estar jogando contra, mas eu posso até dizer que fui muito feliz. Os 2 jogos que participei contra ele, eu empatei jogando pelo Bahia. E aqui no Albertão nós ganhamos de 1-0. Para mim foi um prazer muito grande. Tive a oportunidade de enfrentar outra vez, mas eu estava machucado, não participei desse jogo. Dispensa comentário, falasse alguma coisa a respeito do Ademir da Guia, porque era um craque na acepção da palavra. Era um jogador diferenciado dos demais, era reverenciado por todos, um jogador que tinha uma passada muito larga, onde todo mundo achava que ele era lento, mas tinha uma chegada na área, porque sabia os caminhos por onde chegar. E quando você menos esperava, ele estava na tua frente. Isso dificultava porque era um jogador muito inteligente. Então eu tive a oportunidade de jogar contra ele diversas vezes e isso dispensa qualquer comentário. Se fala alguma coisa de Ademir da Guia, porque o Ademir da Guia era Brasil. Ele jogava num clube onde era cognominado Academia do Futebol Brasileiro. Ademir era um bailarino. Fazia coreografia com a bola dentro de campo. Para muitos, Ademir é algo de um poema. Ademir é poesia. Ele é tema de música. Do que late mais fino, e assim quis o destino, que as passadas do pai o filho fosse o seguidor, seguidor, seguidor. Na passada sublime, seus cabelos de fogo são fios de vinho,
Ele é filho do mestre,